pastor nos recordou aqui, um momento ímpar da biografia do patriarca Abrão, quando, após alguns eventos, muitos deles de adversidade, sucedidos na sua caminhada desde que havia deixado a sua parentela, o conforto e o comodismo do seu lar, pelo chamado de Deus registrado no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, quando chegamos ao capítulo de número 15, esse ponto destacado pelo nosso pastor, estas coisas que haviam passado, eram coisas, muitas delas que haviam trazido a Abrão, talvez alguma nota de desânimo, porque a própria epígrafe do texto diz que no capítulo 15 Deus anima Abrão, quando o chamou de sua parentela, de sua terra, de Harã. Deus promete a Abrão que ele seria uma grande nação, mas passados alguns eventos, Abraão chega a perguntar a Deus se o seu descendente será o seu servo, o Damasceno, que vivia na sua casa. E Deus reafirma a sua promessa a Abraão, o leva para fora da tenda, mostra para ele o céu e diz: olha, se você pode contar, olha as estrelas do céu, veja se você pode contá-las, este é o tamanho da minha promessa a você, Abraão. E quando seguimos a leitura do capítulo 15, nós encontramos um momento tão lindo, em que esta reafirmação da promessa de Deus a Abraão é selada com um pacto, chamado pacto das duas metades. Este era um pacto então conhecido. As partes contratantes dividiam no meio animais, no caso aqui bezerro, cabrito. Dispunham estes animais metade de cada lado, e cada uma das partes contratantes fazia um juramento dizendo: seja despedaçado como estes animais quem quebrar o vínculo deste contrato. E então, feito este juramento, cada uma das partes passava por entre estes animais. E quando você chega ao final do capítulo de número 15 do livro de Gênesis, você vê a descrição de Abrão montando o cenário deste sacrifício. Ele parte os animais, ele os dispõe, e vai chegando a noite, e as aves tentam comer, porque afinal de contas, aquilo era alimento para aves que comem carniça. As aves tentam se aproximar e comer o sacrifício de Abrão. Ele enxota aquelas aves, mas a noite chega, a escuridão, Abrão sente-se com medo e tem sono. Mas diz a Bíblia que quando Abrão claudicava de cansaço e sono, Deus surge como uma fumaça, e uma tocha de fogo passa por entre aquelas metades, selando um pacto. E o que me chama a atenção foi o fato de que o natural, o legal, seria que ambas as partes contratantes passassem por entre as metades, mas a Bíblia não registra que Abrão tenha passado por essas metades. A Bíblia registra que unicamente Deus, na forma de uma tocha de fogo ardente, passa por aquelas metades, como que dizendo a Abrão: Abrão, eu sou o fiador da promessa que eu tenho te feito. Ainda que você, Abrão, seja falho, e ele foi falho, porque logo em seguida ele tentou por meio de Agar ajudar Deus a cumprir a sua promessa, mas quando só Deus passa por meio daquelas metades, ele está afirmando a Abrão: Abrão, ainda que você seja falho, ainda que você seja limitado, ainda que você não tenha méritos para que essas promessas se cumpram na tua vida, eu, Abraão, sou o garantidor desta promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Querido amigo, você tem nesta noite também a oportunidade
de selar esta promessa que Deus apresenta a você com um pacto. Não um pacto das duas metades, mas um pacto de salvação. Porque receber a Cristo como teu único e suficiente Salvador é simplesmente isso: fazer com Deus uma aliança, de caminhar com Cristo até o fim dos teus dias. E o mais lindo é que a principal característica deste pacto que Deus fez com Abraão, que era o fato de Deus sozinho garantir que aquela promessa se cumpriria, esta principal característica continua valendo até os dias de hoje. Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo, a imagem aqui daqueles animais partidos ao meio, conforme profetizou Isaías, Jesus Cristo foi moído pelas nossas transgressões e partido pelas nossas iniquidades. Ele sozinho garantiu a minha e a tua salvação, de modo que mesmo que nós sejamos infiéis, conforme disse o apóstolo Paulo, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Querido amigo, este pacto, esta aliança é hoje oferecida a você. Ainda que você diga: eu sou falho, eu sou um homem limitado, eu sou um homem carregado de vícios, eu sou um homem cheio de manias, eu sou um homem místico, religioso, eu me sinto tão fraco para aceitar e receber a um Deus tão puro e santo. Ainda que você tenha esta consciência das suas limitações, este pacto é oferecido a você nesta noite, em que Jesus diz: venha como você está, porque o meu sangue é suficiente para te purificar de todos os teus pecados, para remover todas as limitações, para te libertar dos vícios, para mudar a tua mentalidade, para abrir a tua visão, para te transformar em uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor.